ao vivo ali. Muito bem. Muito bem. Facebook, Luiz Andrade está ao vivo. Vou esperar aqui o Instagram. Pronto. O Instagram está aqui. Luiz, Cecília, Jerusa. Muito bem. Esperando aqui 30 segundinhos para a gente começar. Falar um pouco hoje sobre Páscoa. Hoje, sexta-feira da Paixão. E para a semana, domingo será domingo da ressurreição. Grande. Deixa eu ver aqui um momentinho, deixa eu concluir aqui, um momentinho só. Márcio Medeiros, Edileia, Janeide. Hoje está todo mundo aí, né, nas comilanças, então vamos aguardar. Márcio Medeiros, já mais rápido que eu. Faltou uma pessoa aqui, um momentinho só, viu? Que aqui eu estou tentando aqui conectar algumas pessoas. Isso aqui. Boa noite, meu pastor. Seu pastor é Rosivaldo, meu irmão, lá em cima. O que é isso, rapaz? Quero que ele veja o que você está escrevendo aí, viu? Eu conversei com ele certa feita lá na igreja de vocês, e ele disse justamente que o nome dele, Rosivaldo, foi colocado em homenagem ou em pró a pastor Rosivaldo Araújo, que foi o homem, o precursor do avivamento batista, primeiro em Recife, depois pelo Brasil inteiro, tá certo? Pastor Rosivaldo Araújo, autor do hino bastante cantado por aí, chamado Ninguém Detém é Obra Santa. Nem Satã, nem o mundo inteiro pode apagar esse ardor. Ninguém detém é obra santa, tá certo? Esta obra é do Senhor. Isso diz o hino. Fazendo uma linha aqui, que normalmente começo 7h15, 7h20, 7h15.
Hoje eu vou falar um pouco sobre Páscoa no sentido da Bíblia, tá certo? No sentido da Bíblia. Bem, de qualquer forma, eu não vou aguardar mais ninguém, vou começar a falar para que a gente possa terminar cedo. A Bíblia diz, para você que está online comigo, examinai as Escrituras, porque vós cuidar ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Ou seja, isso são palavras de Jesus. Jesus disse, olha, você quer me conhecer? Quer me conhecer? Quer? Você leia as Escrituras, porque toda a Escritura aponta para Cristo Jesus. Por isso que Jesus disse, examinar. Examinador, quem é? É porque a foto está pequenininha, não dá para saber, mas eu acho que já sei quem é. Então, as Escrituras, quando você abre, você começa a ver que ela aponta para Jesus a partir do Velho Testamento. Por isso que quando Jesus disse examinar as Escrituras, ele está falando, boa noite, minha querida, ele está falando de quê? De que o Velho Testamento, que é o que tinha na época, falava dele, certo? Apontava para ele, que agora se cumpre nele. Lendo aqui ainda, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ou seja, através da fé, através do crer em Cristo, nós somos justificados diante do Pai. Tá certo? Não entrei na Páscoa ainda. Então disse a Abrão, não Abraão, certo? Saibais de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Servi-lo-ás e vai ser afligido por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servidão, e depois sairão com grande fazenda. Ou seja, aqui Deus já está falando que o povo que ainda não existia, né? O povo judeu, o hebreu, ele ficaria 400 anos escravo, certo? 400 anos escravo, mas já era uma profecia dada a Abraão. Abraão não chegou a conhecer essa turma, tá certo? Então estamos vendo a história assim, costurando para você entender a Páscoa. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam. Olha, agora já passamos, deu um voo até Moisés agora. De Abraão para Moisés. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam debaixo, tá certo? Da servidão, e por causa dessa servidão, desse sofrimento, eles clamaram, eles gritaram, e o seu clamor, o seu grito subiu a Deus. Isso aqui é muito interessante, porque orar e clamar são coisas diferentes, tá certo? Clamar é praticamente um momento de dor que você está, tá certo? Clamar é um momento de dor que você está, que é algo mais do que oração, você clamar. E aqui a Bíblia diz que o povo que estava escravo, estavam sofrendo tanto debaixo da servidão lá de Faraó, que eles clamaram, ou seja, gritaram, e o seu clamor, o seu grito subiu até Deus. Eu quero dizer para você, clame, boa noite, Cíntia, clame ao Senhor. Clame, porque o seu clamor vai chegar ao Senhor. Não sei a situação que você possa estar passando, mas clame que vai chegar aos céus. Preste atenção. Ouvindo Deus o seu gemido, olha, o texto diz de Êxodo que Deus ouviu lá de onde ele está o gemido, o sofrimento do povo dele. Ele está se referindo ao povo dele, não é ao povo incrédulo. Ele está se referindo ao povo dele, aos escolhidos dele. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da aliança que ele fez com Abraão, Isaque e Jacó. Lembra que nós falamos no início? Que ele já disse a Abraão, olha, a tua semente vai ficar escrava há 400 anos, mas Abraão, foi muitos anos até que essa semente viesse a se concretizar. E diz o texto, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Ou seja, através do clamor do povo de Deus,
Deus atenta para a sua condição. Olha essa pandemia que está aí. De repente, como eu bato sempre a tecla, você pode estar desempregado, passando dificuldade, está com medo, tá certo? Mas a Bíblia diz que Deus está atento à sua condição. Creia nisso aí. Então, Deus providencia Moisés. Moisés diz a Faraó, né? Olha, Moisés queria saber quem era Deus, certo? Deus disse, olha, eu sou o que sou. Você vá lá para Faraó e diga, o eu sou mandou dizer isso para você. Eu quero dizer que o eu sou está contigo aí nessa live essa noite, amém? Aí vem toda a história da praga, certo? Vou resumir bastante, que eu vou ler para a gente não tomar tempo. A 10ª praga, Deus manda um recado para o povo hebreu. Cerca de meia-noite, pronto, aqui começa, tá certo? Cerca de meia-noite passarei pelo meio do Egito, tá certo? Cerca de meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito do faraó, que se assenta no trono, até o primogênito da serva, que está junto a Amor, tá certo? E todo primogênito dos animais vai ser uma matança geral, tá certo? Então, justamente aqui, nós estamos vendo aqui o desenhar da Páscoa, para que a gente entenda que Páscoa não é, ô meu irmão, feliz Páscoa, ovo de Páscoa, não. Existe muito mais além do que isso. Então, ali Deus manda Moisés dizer a Faraó o seguinte, olha, haverá grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve nem haverá jamais, porque contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem ainda um cão rosnará, para que saibais que o Senhor fez distinção entre egípcios e israelitas. Um cheiro, Guga. Então é o seguinte, Egito é uma tipologia de pessoas que estão distante de Deus. Israel é uma tipologia onde Deus chama o Israel de Deus, o povo escolhido, tá certo? Nos primeiros 3 séculos, a paixão, morte e ressurreição de Cristo eram comemoradas junto com a Páscoa. Preste atenção que isso aqui é histórico. A tradição apostólica nos conta que aqueles que estavam para ser batizados jejuavam até a sexta-feira, veja bem, e no sábado então começava a vigília, que durava toda a noite, do sábado para o domingo. Veja a responsabilidade da pessoa dizer, olha, eu quero entrar para o cristianismo à época, tá certo? Então eles eram batizados sob a água e com Cristo se levantavam como dentre os mortos. Ou seja, aqui a figura, você se batizou, se levantou. Quando se batiza, você morre. Quando você se levanta do batismo, você se levanta para uma nova vida. Nos dias de hoje, que precede a Semana Chamada Santa, há um desvirtuamento do verdadeiro sentido pascal. Deixa eu assinar aqui. Há um desvirtuamento. Preste atenção, para que você entenda. A mídia busca inculcar um sentido comercial e de falsa paz entre os homens, onde o verdadeiro cordeiro pascal é substituído por um coelhinho e ainda por cima, um falso coelhinho de chocolate. Tá certo? Presta atenção, é a tendência humana de sempre humanizar as coisas celestiais, banalizando o que verdadeiramente o Deus Criador tem para o homem através de Cristo ressurreto. Dessa forma, busquemos na palavra subsídios que possam nortear todo aquele que tem sua vida nas mãos de Cristo Jesus. Vamos procurar na palavra de Deus, certo? Pilares que possam nortear a tua vida e a minha vida. Comecemos então a preleção fazendo, a paz Glauce, fazendo uma pergunta a você que nos ouve nessa noite. Preste atenção nessa pergunta, é muito importante. O que é Páscoa para você? O que é Páscoa para você, você que está aqui no Instagram? O que é Páscoa para você, você aqui que está no Facebook? Tá certo? O que é Páscoa para você? Com certeza ouviremos as mais diferentes respostas. Umas mais espiritualizadas, né? Outras mais comuns nos padrões do conhecimento humano, outras mais bíblicas,
outras mais revelacionais, do tipo, o Senhor me revelou que Páscoa é isso, o Senhor está me falando que Páscoa é isso. Veja bem, quem fala é a palavra de Deus, tá certo? Quando na instituição da Páscoa por Yahvé, Deus, tá certo? Então, cujo registro encontra-se no livro de Êxodo, lá é onde está registrado a Páscoa. No capítulo 12, versos 1 a 28, vamos encontrar o significado bíblico, real e literal, no versículo 26 e 27 desse capítulo, tá certo? Que está dizendo o seguinte, preste atenção. Vamos ver se a Páscoa, o seu entendimento de Páscoa, casa com o que está escrito aqui na Bíblia, o que é Páscoa. Ele diz o seguinte, quando os vossos filhos perguntarem que rito é esse, veja bem, para você que está aqui, de repente você pergunta para você mesmo, ou alguém pergunta para você, olha Glaucio, que rito é esse? Sila que entrou aqui, que rito é esse? Guga, que rito é esse? Tá certo? Ora, Zé Martins, que rito é esse? Aí lá está escrito, quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Responderei. Presta atenção o que é Páscoa segundo a Bíblia. É o sacrifício da Páscoa do Senhor. Sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel, lá no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou a partir desse entendimento. Espera aí, então a Páscoa não é ovo de Páscoa? A Páscoa não é tô feliz? Não, a Páscoa é o momento de você rememorar que alguém se sacrificou por você e no anjo da morte passou por cima da sua cabeça, porque em sua cabeça, em sua vida estava Cristo Jesus. Você começa a ver que é diferente a questão de Páscoa. A partir daí, buscando traduzir à luz da palavra de Deus, à luz da palavra de Deus, o significado verdadeiro da Páscoa, bem como o que rito traz, né? Bem como significa para nós, o que é que significa? O Israel de Deus, vamos analisar o seguinte. Primeiro ponto, hoje eu estou lendo porque eu quero correr para não falar 1h30, tá certo? Primeiro ponto da Páscoa, significa libertação da opressão. Páscoa é libertação da opressão. Vimos lá no texto inicial que o povo escravo no Egito, amassando barro com palha e Faraó só neles, o povo clamou, chorou e Deus ouviu dos céus o clamor do seu povo e providenciou Moisés. Então Páscoa significa essa retirada, essa passagem, tá certo? Por cima do povo do Egito. Ora, então, diz o texto ainda, lá em Êxodo 1, 9 a 14, vemos que o autor cita palavras com o rei do Egito, que oprimia o povo de Israel, puseram capatazes para o afligirem com suas cargas, usaram de tirania, ou seja, violência e opressão para com os filhos de Israel, além de fazê-los amargar a vida com dura servidão. Se você tem amargado a vida, comece a analisar o que está lhe fazendo amargar a vida. E clame a Deus. O que foi um fato histórico e real na vida dos filhos de Israel, não difere praticamente em nada para a situação daqueles que vivem em desobediência para com Deus nos dias atuais. São pessoas, né? Se você está afastado de Deus, se você negligencia Deus, são pessoas oprimidas pela vida, sem esperança, além de ter grande parte dessa opressão advinda do mundo espiritual maligno. Uma vida fora das veredas antigas, dos caminhos antigos traçados pelo Criador para os seus, que são vocês, é estar debaixo da influência do maligno e seus servos, anjos decaídos. Por isso, só o homem, você por si só, não consegue sair dessa situação, do império das trevas, tá certo? De uma vida sem luz, uma vida infeliz. Você não consegue só. Vamos continuar. Vemos também no livro de Êxodo que Faraó faz o que está ao seu alcance no mundo real e espiritual para não libertar os filhos de Israel. Contextualizando isso para os dias atuais, você que está nos ouvindo, fica claro que o diabo fará mais que Faraó
para manter o homem no pecado, para que você não corra para Deus, para que você não corra para Jesus. O lado maligno vai fazer o possível, bem ainda como buscar todo aquele que não está firme na fé de Cristo Jesus. Ou seja, se você está titubeando entre o caminhar com Deus e não caminhar com Deus, você é uma presa fácil para o lado do mal. Por isso a Bíblia já nos alerta: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão, buscando alguém para devorar. E aí a Bíblia diz, sabe qual é o segredo? Resistires, firme na fé. Firme na fé. Sofia, boa noite. Mas, neste quadro meio desolador, vivido pelos filhos de Israel, veremos ao passar nossos olhos pelos escritos de Êxodo, que o Deus Criador não é um Deus omisso. Diga para você, o meu Deus não é um Deus omisso. Diga, Tom Lucas, deixa eu aqui, essa turma de paudalho aqui, Luciana Naide, muito bem, tá certo? Então, esse nosso Deus não é um Deus omisso. É um Deus bem atento ao que acontece com o seu povo. Ora, seu povo, que somos nós, mesmo que momentaneamente, certo? Momentaneamente, como diz o texto. Olha lá, o que Deus disse: certamente vi a aflição do meu povo. É um Deus que vê tua aflição, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, os seus opressores, tá certo? Ora, Deus diz lá, conheço-lhe o sofrimento. Se você tem sofrido por algo, a Bíblia diz que Deus conhece o teu sofrimento. Por isso desci, a fim de livrá-lo. Ou seja, é um Deus que conhece o teu sofrimento e age para te livrar dessa situação. Então continua. Páscoa é providência divina. Providência divina. Diz o texto que Deus viu a aflição do seu povo. Vale lembrar as palavras de Davi, tá certo? No Salmo 51, 17, quando Davi escreve: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrido, não desprezarás, ó Deus. Então, a Bíblia diz que se você está triste, seu coração está derrubado, você está desestimulado, desestimulada, está com o coração contrito para Deus, a Bíblia diz: Deus não despreza o teu sentimento. Páscoa é a ação inicial de Deus que visa a libertação do seu povo. Por que Páscoa é a ação inicial? Preste atenção. Porque a libertação do homem se dá no dia a dia, através do seu reconhecimento que o homem é pecador. Eu reconheço que eu sou pecador, mas também esse homem transformar-se em eterno dependente de Deus. Ou seja, é um processo a libertação do homem. No texto, de Êxodo, capítulo 3, verso 7 e 8, vemos um Deus que age em diversas áreas. Vemos um Deus que age em diversas áreas. Como eu falei, nós vimos um Deus, aprendemos aqui hoje, certo? Um Deus, peraí que eu toquei aqui sem querer, tá certo? Um Deus que viu a aflição dos filhos de Israel. Com certeza esse Deus que viu a aflição dos filhos de Israel é o Deus que está vendo a tua aflição essa noite, ou no dia a dia, ou na expectativa do que vamos ser nós depois que passar essa pandemia, com tudo parado, gente demitida, tá certo? O que é que vamos? Então, de repente, Deus vê a tua aflição. 2. Nós vemos um Deus que ouviu o clamor dos filhos de Israel. Ou seja, esse Deus que ouviu o clamor dos filhos de Israel é o mesmo Deus que ouve o teu clamor. Quando você chega e diz: Deus, eu não aguento mais, você está gritando nesse momento, Deus está ouvindo o teu grito, mas é o grito da tua alma, do teu coração murchinho lá dentro. Deus está ouvindo isso aí de você. 3. Conhecer o sofrimento dos filhos de Israel.
Ou seja, se Deus conheceu o sofrimento dos filhos de Israel, Deus conhece o teu sofrimento também, você que está nessa live. Por isso, porque vi a tua aflição, porque clamaste e o teu clamor foi ouvido nos céus, porque o teu sofrimento condoeu o coração do Pai, ele desceu, diz o texto. Você pode estar se perguntando, Luiz, como o Deus Criador pode ter sofrido o sofrimento dos filhos de Israel? Como o Deus Criador pode estar sofrendo o meu sofrimento? Ora, vamos ter resposta na Bíblia, tá certo? O profeta Isaías, aí, seu Valdir, o profeta Isaías nos explica. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Isaías, 750 anos antes de Cristo, começa a falar, certo? O que seria o Cristo? Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Esse que virá, né? Segundo Isaías, era homem de dores e que sabe o que é padecer. Isaías 53:3 ainda diz: por acaso, né, os filhos de Israel não sentiram na pele o desprezo e a rejeição através dos seus opressores? Cristo sofreu desprezo e opressão através daquele povo. Não souberam o que era padecer na escravidão? Mas você que está nos ouvindo essa noite, falta pouquinho para eu terminar, tá certo? Deus desceu para livrar os filhos de Israel através de Moisés. Veja aqui a analogia, para dar o fechamento. Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido através do Cristo encarnado. Um Cristo morto e ressurreto e que vive eternamente. Moisés morreu, Moisés apontava para Cristo, mas Cristo não morreu, ele apenas deu sua vida e retomou no terceiro dia, porque ele deu sua vida. Presta atenção, Cristo na cruz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Diz a história bíblica que naquele momento ele morreu, porque ele disse: em tuas mãos entrego minha alma. Me diga uma coisa, você já parou para pensar que nenhum de nós, a não ser, né, se fosse um suicida, mas você de sã consciência, você chega aqui agora, nesse momento, faz: Pai, em tuas mãos entrego minha alma, e você morrer? Não existe. Mas por que Jesus morreu? Porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Porque a morte e a vida está nas mãos de Jesus. Você entendeu? No texto da Bíblia diz: eu dou para depois retomar. Ele deu e retomou. Esse é o Jesus. Então veja bem, Deus que desceu para livrar os filhos de Israel, repetindo, através de Moisés, que Moisés justamente é libertador. Então esse Deus veio salvar o que se havia perdido. Ou seja, lá no pecado original, a humanidade se afastou de Deus, se perdeu. E Jesus agora vem restaurar essa comunhão de você para com ele, através da Páscoa. Ou seja, Cordeiro de Deus. Nós vemos agora outra particularidade: Jesus é Cordeiro de Deus. Ainda buscando a melhor compreensão do verdadeiro significado da Páscoa, vemos o próprio Deus, né, instruir a Moisés uma ação que prefigurava o que viria a acontecer anos mais tarde. Ou seja, quando Moisés, né, liberta o povo do Egito, você vai ver toda a história, sempre dizendo: Deus, eu quero, o Deus dizendo, quando vocês forem libertos, vamos traduzir assim a grosso modo, vocês vão adorar a mim quando forem libertos, através da Páscoa. Então preste atenção.
vemos o próprio Deus que instrui a Moisés uma ação que prefigurava o que viria a acontecer anos mais tarde. Aí Deus manda Moisés escolher um cordeiro ou um cabrito, macho de 1 ano sem defeito. Vemos que as coisas de Deus são perfeitas, como ele é perfeito. Ele mandou pegar, uma ovelhinha e um cabrito que não tivesse defeito, fossem perfeitos. Dessa instrução há algo muito interessante, e é justamente que o sangue dos cordeiros ou cabritos, presta atenção dessa analogia para você entender o que é Páscoa. O sangue dos cordeiros e dos cabritos deveriam ser aspergidos sobre as ombreiras e vergas das portas. Presta atenção nisso aqui. É porque eu não tenho. Vamos dizer que você pega um molho de mato, certo? Um molho de mato. E você pega assim, molha ele no sangue, tá certo? E asperge, salpica sobre o quê? Vamos dizer que isso aqui seja uma porta, a porta da sua casa, certo? Então ali está dizendo que você vai, certo? Aspergir o sangue aqui, na verga da sua porta. Foi dada a instrução naquela época. Então presta atenção para que você entender que Páscoa não é coelhinho não, minha gente. É algo muito maior. O coelhinho é gostoso, né? Aquele coelhinho, aquele chocolate maravilhoso, tá certo? Mas o sentido que você tem que entender. O que é que você está hoje na sexta-feira da paixão. Então ele manda salpicar nas vergas da porta, que é o sustentáculo da porta, o sangue aspergido. Não é pintado, que nem pincel, não. Salpica, salpica. Qual a implicação desse sangue nos umbrais das portas da casa do filho de Israel? Presta atenção. Lá está escrito, o sangue vos será por sinal nas casas em que tiverdes. Ou seja, nas casas que vocês estiverem reunidos, lá fora, esse sangue vai ser um sinal para alguém. Alguém vai passar e ver esse sangue naquela casa. Vê que maravilhoso. Quando eu ver o sangue, aí veja bem, Deus está falando para Moisés, Moisés, você vai aspergir o sangue. Mas quando eu ver o sangue, passarei por vós. Ou seja, Deus mesmo, que Deus é justiça, ele disse que ia cumprir aquela praga que mandou dizer lá a Faraó, olha, todo primogênito do Egito vai morrer, até do animal, certo? Mas quando eu, Deus, passar por cima da tua casa e ver o sangue, presta atenção, passarei por vós, passarei por cima. Daí Páscoa é a passagem por cima da tua cabeça do anjo da morte. E não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Então, o sangue aspergido naquela época era o sinal para o anjo da morte, quando passasse por cima da tua casa, para cumprir o veredito de Deus. Peraí, essa casa tem aqui o sangue do cordeiro, eu não posso fazer nada com ela. Você vai entender isso aqui agora. Daí, nós vemos que esse texto da Páscoa, lá do Velho Testamento, ele apontava para Cristo. Isso é lindo demais. Ele era um texto messiânico. Certa feita, João Batista estava do outro lado do Jordão batizando, quando no dia seguinte viu Jesus que caminhava em sua direção. Veja, dois personagens. João Batista do outro lado do Jordão batizando, e cá Jesus. E João Batista, certo? Olha para Jesus que caminhava em sua direção. Só que uma versão da Bíblia diz que Deus cochicha no ouvido de João Batista o seguinte, presta atenção, é como se você tivesse vindo alguém em sua direção e o Espírito de Deus te dissesse, olha, essa pessoa é isso, isso, isso. Diz o texto que João Batista estava batizando e vinha Jesus. E aí Deus cochichou no ouvido de João Batista, sabe o quê? Está vendo aquele sujeito que está vindo ali? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que maravilha!
Então, o que é que quer dizer agora? Vimos que na instituição da Páscoa, como tipologia, precisava matar um cordeiro ou um bode perfeito, certo? E tinha todo um ritual, certo? Apontando para Jesus, daquele sangue e daquele cordeiro. E agora João Batista, Deus diz, está vendo aquele ali? Aquele cara, a partir dele, não se mata mais carneiro nem bode, porque ele vai verter seu sangue para queimar o nosso pecado aqui. Então presta atenção, Páscoa é o Cordeiro de Deus. Páscoa é Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Até agora eu não vi o coelho, tá certo? Isaías escreve, algo muito pesado que Isaías escreve, agora voltamos de novo ao Velho Testamento. Todavia, ao Senhor, ou seja, a Deus Pai, agradou moê-lo. Moê-lo, filho, vê bem. Foi agradável a Deus moer Jesus, fazendo que ele enfermasse. Quando der ele a alma como oferta pelo pecado, ou seja, Isaías já está dizendo, olha, quando vier o Redentor, ele vai dar a sua alma pelo pecado. E verá depois disso a sua posteridade. Ou seja, ele vai ver todos os dias o resultado dele ter morrido na cruz por mim e por você. E aí ele diz mais, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos, a partir daquele dia, né, que o Cordeiro de Deus deu a sua vida lá no Gólgota, tendo uma morte vergonhosa, porque para a época a morte de cruz era a morte vergonhosa. A ideia de prosperar a obra de Cristo salvífica sobre os homens. Agora, contextualizando, e já encerrando, certo? Contextualizando o rito da Páscoa do Êxodo para os nossos dias, quando indagados, o que é Páscoa para você, como eu fiz aí no meio da live uma pergunta, se alguém lhe perguntar o que é Páscoa, ou eu pergunto para você o que é Páscoa, agora no final, certo? Se alguém perguntar para você o que é Páscoa, você pode dizer, é Deus encarnado em prol da salvação do homem que estava morto em seus delitos e pecado. Páscoa é o sangue de Cristo como sinal de sua presença em nossa vida, nos purificando de todos os nossos pecados. No Egito, os filhos de Israel foram oprimidos e Deus usou Moisés como libertador. Agora, assim diz Jesus, e do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo aquele que nele crê, nesse Filho do Homem, tenha a vida eterna. Então, Páscoa é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Páscoa agora é a vida eterna à sua disposição, a sua, meu querido, minha querida, você que está nessa live. Páscoa é isso. Então, entenda, as pessoas falam, Feliz Páscoa, mas peraí, por que feliz? Hoje não seria. Você pode desejar Feliz Páscoa, sabe quando? Domingo da ressurreição. Domingo tem um culto de ressurreição, normalmente em algumas igrejas por aí, 5 horas da manhã. Porque seria o tempo, isso tudo é pedagógico, tá certo? Que Jesus ressuscitou. Hoje é dia de estarmos refletindo em alguém que deu a vida por mim, mas que desde lá, na queda de Adão e Eva, Deus já providenciou, certo? Essa salvação para mim e para você. Então vamos orar nesse momento para a gente encerrar, tá certo? Não sei, aqui eu não estou com o cronômetro para saber quanto tempo eu estou falando. Então vamos orar nesse momento, tá certo? Pai querido, Pai amado, Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço, Senhor, por cada vida que está nessa live essa noite. Senhor, que todos nós possamos entender que Páscoa é muito mais do que isso que comercialmente dizem. Que cada um de nós possamos entender o que é a verdadeira Páscoa. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que todos nós possamos entender hoje o que é a verdadeira Páscoa, porque é a vida
do Rei dos Reis em prol da vida da humanidade. Por isso eu te agradeço neste dia, porque um dia tu entregasse tua alma, quando disseste: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, tu estás dizendo: eu entrego a minha vida por Janeide, por Geraldina aqui, ó, por Valdir, por um monte de gente que está aqui, tá certo? Por Guga, por Glaucio, por outro monte aqui, Lucas. Então, por esse monte de gente, eu entrego a minha alma hoje por essas vidas, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe vocês, tá certo? E como eu faço toda vez, amanhã, domingo, a esse horário, eu vou estar aqui, tá certo? Se você estiver aí, tudo bem, mas eu vou fazer aqui um momento de comunhão, de ceia ou Eucaristia, tá certo? Então você aí em casa que quiser participar, não tem problema, é virtual, já que a gente não pode se abraçar, você pega um pouco de suco de uva, tá certo? Você e sua família, quem quiser estar junto, e nós vamos fazer aqui a ceia. Vou dar uma pequena palavra, para não se prolongar muito, e nós vamos fazer aqui um momento de comunhão, tá certo? Então vamos participar, é online, tá certo? Desse momento de gratidão ao Senhor, porque olha, quando Jesus institui a ceia, é a Páscoa, tá certo? Então ele vai falar: o pão é o meu corpo que é dado por vós, e o cálice representa, tá certo, o sangue que eu derramei na cruz por vocês. Amém? Deus abençoe. Se você acha que essa live falou o seu coração, compartilhe aí no Facebook, tá certo? E para alguém que você acha que possa, não é? Que está precisando ouvir, tá certo? Aqui no Instagram, infelizmente, por algum motivo, ele só cai no meu story. Aí você vai lá no story e compartilha para quem você quer, tá certo? Deus abençoe. Amanhã nós estaremos juntos aqui na graça de Deus. Tchau vocês, Janeide, Geraldine, Valdir e tantos outros que estão aqui. Deus